Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante. O Carlos sugeriu e nós vamos tratar sobre ele. Como acomodar os direitos individuais dentro do condomínio. O caso que o Carlos colocou aqui, muda um condômino novo, e aí ele busca uma coisa ou outra que não tem no condomínio. Às vezes esse assunto já foi tratado anteriormente, já foi negado ou não deu andamento. Como a gente tem que tratar isso, né? Como a gente trata essa nova demanda? Não é uma coisa simples. A função do síndico é administrar interesses e entre as pessoas, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Carlos, você quer começar? Vamos lá. Gostei da forma como você fez a... Tá uniformizado. Na verdade, o Rogério também. Que culpa temos nós, né, Rogério? Que realmente vestimos a camisa do Síndico 5 Estrelas. Adorei. Mas você não sabe que eu e a Priscila estamos com algo também de Síndico 5 Estrelas escondido. Então tá bom. Nem vou perguntar do que se trata. Mas vamos lá, gente. Na verdade, isso vai muito... Esse tema, ele vai muito ao encontro do que a gente já tratou em diversas oportunidades, em diversos outros temas, né? Que o direito de cada condômino, tá? Mas que desde que também atenda os interesses da maioria da coletividade, né? Uhum. Por que eu coloco desta forma? A gente sabe que o condomínio é uma entidade viva, ela vai se renovando, vai mudando, né? Um condomínio que hoje tem um perfil basicamente com crianças pequenas, com famílias e tal, daqui a 10, 15 anos, essas crianças já cresceram, muitas delas já saíram do condomínio, começa a ficar, se os pais não se mudaram, eles começam a ficar com uma certa idade, com outros tipos de interesse, e óbvio que o condomínio que hoje atende um determinado perfil de família, daqui 15, 20 anos não necessariamente vai ser a mesma coisa, né? E levando isso em consideração, uma coisa que nós vivenciamos quase que anualmente, são aquelas situações mas olha, o condomínio não tem tal benfeitoria. Mas olha, o condomínio poderia pensar em fazer tal obra. Você não viu antes de comprar? Hã? A minha pergunta é sempre essa. Nossa, que pessoa mais rude. Simpática. Não, mas falando sério. Não, mas é sério. Eu sei disso. O fato é que muitas das vezes o que é anseio hoje, neste presente momento, nunca foi no passado e pode ser que aumente ainda mais no futuro. Então eu acho que como síndicos nós temos que estar pelo menos atentos a essas demandas novas, muitas das vezes novas, que eventualmente não existem no condomínio. Eu vou dar um exemplo prático que eu estou vivenciando nesse exato momento. Eu tenho um condomínio de 4 torres e ainda esta semana nós vamos fazer uma assembleia, porque um grupo teve vários novos proprietários que entraram e tal, e o pessoal sentiu falta de um espaço pet, né? Que é hoje um espaço muito comum em condomínios de grande porte, né? Mas esse condomínio, ele existe aí há 16 anos, ele nunca teve um espaço pet, não existe nunca houve essa demanda. E aí esse novo grupo de moradores se mobilizou e tudo mais, porque achavam que tinha que ter um espaço pet e tal. Eu falei assim, olha, todo condômino é livre para poder trazer alguma demanda para a Assembleia. Agora, a gente só tem que se certificar de que o processo seja feito dentro daquilo que manda não apenas a convenção, mas também a legislação, né? A legalidade. Então, aí vem aquele negócio, né? O condômino... mas no outro condomínio que eu morava, tinha esse espaço pet, né? Essas horas que dá vontade de você largar tudo e jogar a chave por cima do muro, né? Você vai, fica aí com o seu condomínio. Não,
Não, e aí você fala, não, ok, poderia até ter no outro, mas esse aqui não tinha. Não tem, né? Não existia esse projeto. Então, para que você possa criar esse projeto, não é uma coisa assim tão simples. Põe Pega aquela graminha ali. põe no edital, leva para a Assembleia, se aprovar, aprovou. Calma lá, não é bem assim. Uma benfeitoria que não existe, né, um espaço que não existe, mesmo que você esteja usando, no caso, parte do jardim para fazer esse espaço pet, você não pode simplesmente fazer essa aprovação com maioria simples, né? Sim. E aí, óbvio, entra aquele ponto, né? Aquelas pessoas que desejam muito aquele espaço pet, mas muitas das vezes essas pessoas não levam em conta que tem outro tanto de pessoas que não querem aquilo. Então a gente que tem compraram porque não tem. Isso. Então a gente tem que sempre lembrar os condôminos de forma geral de que, olha, não importa somente aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente gostaria, mesmo que seja um grupo de moradores. O que importa é que a gente atenda uma legislação. É isso. No caso específico, a gente está levando isso para a Assembleia para aprovação da criação de um espaço pet com 2/3 de aprovação, que foi o que a nossa assessoria jurídica recomendou, né? Você está falando do jardim, tá? Mas não vai atrapalhar nada, só vai retirar plantas. Não importa. Você está criando um espaço que vai precisar de manutenção, de limpeza e tudo mais, e de novo regramento e tal. Então, só trouxe, fui um pouco mais detalhista. Você falou uma coisa do jardim, existem regras de uso do espaço. E quando os condomínios eles são vislumbrados, existem termos de acerto de conduta, assinados inclusive com o Ministério Público Ambiental, com relação à área verde, à área permeável. Então, não é assim, vou tirar o jardim, tá tudo bem, ou vou mudar a destinação e tá tudo bem. Precisa, sim, ser levada em consideração essa questão do DNA do condomínio, que foi entregue, né, como conceito daquele condomínio. É óbvio que o ecossistema condominial, ele muda e muda bastante. Mas por isso que existem regras bastante claras com relação ao respeito ao quórum, não é? Não dá para sair aprovando tudo. Não é chatice, né? Não é né? chatice imaginou? cumprir a lei, né? Exatamente. Teve um condomínio que eu fui síndica em 2016, que o condomínio ele foi entregue com uma piscina olímpica, fechada. Olímpica ou semi-olímpica? Não, olímpica. 50 metros? Fechada. E só tinham nadadores profissionais ali, porque o conceito era ter aquela piscina fechada. Para você ter uma base, não tinha piscina na área externa. Era, na verdade, um quadradinho só, aberto para criancinha que se tivesse. Porque o empreendimento não foi entregue, inclusive, para crianças, por exemplo. Nossa. Não foi entregue para isso. E tá tudo bem. O que aconteceu? O morador chegou, novo, e ele disse, olha, a gente tem que abrir toda a parte da piscina e deixar essa piscina agora aberta, porque afinal eu quero tomar sol com a minha família, e a gente não quer a piscina fechada. E aí, quando eu falei para ele do quórum, né, eu falei, perfeitamente possível, desde que... Respeitadas as formalidades, né? Desde que... Aí ele disse, a sua opinião pouco importa aqui, minha filha. Desse jeito, sua opinião pouco importa aqui. Vem aqui que eu vou te dar uma canecada na testa. Foi. Com vontade de falar. Aí eu falei pra ele, olha, Mal pode não educado. importar verdadeiramente a minha opinião, nem tô pra dar opinião aqui, eu estou pra fazer a diretriz correta. E eu disse, perfeitamente possível, desde que... votem para isso. E aí ele chegou muito feliz numa assembleia e trouxe essa sugestão. Só faltaram jogar tomate nele. E aí os nadadores que ali estavam falaram, não, eu comprei meu apartamento aqui justamente por conta da área da piscina, que era um condomínio pra gente mais moderna. Tipo, piscina, academia, várias vagas de garagem. E o perfil era esse, um salão de festas, tá tudo bem, nem churrasqueira tinha. Era esse o perfil. E tá tudo bem. Pra mudar, também dá. Sim. Só que tem que ter quórum. E aí ele falou pra mim, porque isso foi ideia da síndica. Eu olhei pra ele e falei, larga a mão de ser mentiroso. Não eu avisei sobre o quórum, falei... Não, mas eu falei que era perfeitamente possível... Desde que... E falei de novo. Desde que... Virou até jargão no condomínio. Desde que... E o cara falando que... Não, é porque ela falou... Não, eu falei sim, que era perfeitamente... Mas desse jeito. E aí o cara falou... Porque minha família quer. Era a família dele. Aí quantos outros que estavam na reunião falaram que era a favor? Ele falou... Por favor, levantem os braços. Quem concorda comigo?
Grilos. E aí, na hora, todo mundo ficou em silêncio, ninguém levantou a mão, ele saiu e falou, desisto desse condomínio. E aí renunciou, porque ele só estava no corpo diretivo para ter atendido ali a vontade dele. Ele viu que não ia rolar e ele renunciou. Quantas vezes a gente passa por isso? Inúmeras vezes. E a questão de churrasqueira, e né? quantas vezes você vê coisa errada? Inúmeras vezes. Quando você entra e quando você percebe que foi feito tudo a revelia da legislação, e aí vem aquelas pessoas que falaram, olha, foi aprovado, mas não teve quórum, isso, aquilo. O senhor fez o quê? Nada. O senhor entrou com alguma ação judicial ali para impugnar? Não. Esse é um argumento que a gente ouve bastante também, né? Ah, mas no era passado feito já assim. faziam assim, já Aqui fizeram no assim. condomínio é assim. Então, Desculpa. o que eu uso sempre como argumento é o seguinte, olha, não é porque foi cometido um erro no passado que a gente vai perpetuar esse erro, tá? Eu tô lhe passando aquilo que manda a legislação. É isso. Eu, como síndico profissional, não posso fazer nada que seja contra a legislação, contra as normas do condomínio. Porque da mesma forma que, no caso específico, o morador ameaçou que, se não fosse possível, que ele iria entrar com uma liminar na justiça para conseguir a benfeitoria. Fica à vontade, Então, assim, o senhor pode até fazer isso, mas da mesma forma que o senhor tem o direito de entrar também, caso a gente aprove essa benfeitoria sem o devido quórum de aprovação, os moradores que são contrários também têm o mesmo direito de entrar com a liminar, dizendo que foi aprovada uma coisa com um quórum indevido. Eu costumo falar, Carlos, eu falo assim, vocês contrataram um síndico capacitado, profissional, para fazer as coisas de acordo com a lei. Se fosse para fazer de qualquer jeito, vocês podiam colocar qualquer um de graça que fazia. Bota um morador lá, que às vezes aceita tudo, entende? Ou esses síndicos que estão começando, que falam amém para conselho, qualquer gritinho já estão falando, é isso aí, vamos lá. Aqui, não dá. A gente não pode permitir. Eu tava numa assembleia uma vez que começou essa história de churrasqueira. Não, porque a gente precisa fazer uma churrasqueira, a gente precisa isso, a gente precisa aquilo. E aí vai ganhando corpo, né? Não, é isso, não sei o que, uma churrasqueira, a gente vai sair no final de semana, um cara levantou a mão e falou assim, pois, para fazer isso, precisa de quórum qualificado. Eu tava quieto, né? Eu falei, realmente precisa. Ele falou assim, então, eu comprei aqui porque não tem churrasqueira. Eu procurei um condomínio que não tem churrasqueira. Porque eu não quero gente embaixo da minha janela, bêbado, falando... Escutando e sentindo cheiro de carne. Sentindo cheiro de carne, ouvindo música. Eu não quero. Então, eu procurei um condomínio que não tinha. Tem uma série de condomínios em São Paulo que tem churrasqueira. Quem quer churrasqueira, mude-se para um condomínio que tem churrasqueira. Eu não quero. Aí eu falei, a ideia é essa. Antes a alteração de destinação era 100%, e eram três né? Agora blocos, eram três blocos esse prédio. E aí, tá bom, vocês querem churrasqueira? Onde vocês vão colocar? Aí ninguém quer no seu ninguém quer no bloco, né? Todo mundo quer no bloco do outro. É por aí mesmo. Não, mas é uma questão que é importante. Teve um caso na minha carreira que uma única moradora ingressou com uma ação, condomínio clube. Uma única moradora, ninguém mais foi favorável a ela, impugnou uma obra feita no playground. Mas vejam, era o mesmo playground, a única coisa, o prédio era muito já mais antigo, colocou-se ali brinquedos de acordo com as regras da BNT, mais segurança para as crianças, isso, aquilo. Ela brigou ferozmente contra todo o condomínio por conta dessa alteração, dessa modificação. Claro, modificou-se praticamente todo o playground, mas era um playground. Só que as pessoas têm que entender que a tem destinação muitas não foi alterada. A destinação não foi. O modelo, o perfil mudou, porque afinal um condomínio de 15 anos para agora modifica bastante. E ela perdeu feio, né? Inclusive no dia da audiência eu fui representando o condomínio e a gente falou, olha, a gente modificou, porque as crianças estavam sob risco, a gente conseguiu, o assistente técnico fez um trabalho maravilhoso, mostrando todos os riscos do brinquedo anterior, e obviamente ela perdeu, e ela recorreu, ela chegou até as últimas instâncias e perdeu, teve que pagar sucumbências, aquilo, ela ficou ali praticamente desmoralizada por conta da situação. Mas vejam, é um risco também você permitir que seja feita alguma coisa e você ingressar com uma ação sem conhecimento de nada. Porque as pessoas têm que parar de ter os achismos dentro do condomínio. Porque eu acho que tem que ser assim, deve ser assim. Porque eu vim de um outro condomínio que tinha, mas este não tem. Eu entendo que condomínio tem que ser respeitado o conceito. Porque ele foi pensado para determinados públicos. E se a gente não traz isso também para a coletividade pelos nossos conhecimentos,
acabam realmente passando várias questões de legalidade. Porque o síndico também não traz isso. Muitos síndicos não têm conhecimento, inclusive, sobre essas questões e demandas. Ou não tem pulso também para falar não, né? Mas o que a gente tratou em alguns programas atrás, você não é errado falar não. Você tá ali para gerir o condomínio e para seguir a lei, né? A lei, a convenção, o E regulamento. tem mais um ponto que a gente precisa lembrar também aos nossos amigos que estamos assistindo, sejam eles condôminos ou síndicos. Nós pelo menos eu uso esse discurso quase que o tempo todo. Eu coloco para os moradores o seguinte: quando vem alguma nova demanda tal, mas porque você está a favor, porque você está contra o projeto. Eu falo assim, não, eu não ganho nem um centavo lá, a nem mais pra ou a cá. menos para poder ser contrário ou favorável a um determinado projeto. Meu papel aqui é administrar o condomínio. É Se a isso. maioria, dentro daquilo que a legislação manda, entender que quer uma nova área neste formato, ok. Só que precisamos ter a devida aprovação. Por que eu seria contra algo num condomínio que eu apenas administro? Eu poderia até me envolver um pouco mais da minha opinião pessoal se eu estivesse morando aqui. Não é o caso. Então eu não tenho que ser parcial ou defender um lado ou outro. Eu tenho que seguir a legislação, seguir a aprovação correta. Foi feita a aprovação correta? Perfeito. Mas Vamos tocar o projeto. mas é sempre essa história de quando você não está inventando nada, né? Você simplesmente está colocando as condições para que aquilo aconteça. É isso. Mas você sabe que às vezes um sangue novo é benéfico, assim, pro condomínio? Não, a gente tem um exemplo clássico de um prédio que a própria pessoa que revolucionou, ela comprou um apartamento, assim, muito subvalorizado, né? Foi assim, do tipo, o apartamento valia, vamos supor, 6, 7 o metro quadrado, 7 mil metro quadrado, ela pagou 2. Nossa. Porque o prédio estava totalmente desvalorizado. Porque não se reformava nada, porque não tinha nada no condomínio, tudo caindo aos Sucateado. pedaços, tudo sucateado. E aí, essa moça encabeçou uma revolução. Aí, legal. Entendeu? Mas tudo dentro da lei, né? Tudo dentro da lei. É. Mas foi feito tudo com calma. Não foi de uma hora para outra. Foi feito um planejamento financeiro. Isso é foi feito importante. sabe? Tá bom, vocês querem economizar? Então, vocês têm a possibilidade de pagar tanto a mais ou pagar tanto a mais e trocar os funcionários de vocês de próprios por terceirizados, em que vocês vão economizar tanto, e nisso, em tantos anos, vocês vão conseguir implementou fazer procedimentos, né? a reforma. E Gente, conseguiram. só para não deixar muito solto, não quer dizer que funcionário terceirizado seja mais Não, barato que orgânico, neste tá? caso Neste era. caso, nesse específico, foi feito um estudo. E eles ficaram sem e era. zelador, né? Do tipo, mudou-se o quadro de funcionários. O conceito mudou. E a forma, Isso. mudou o Não, conceito. é porque senão fica solto e parece que você simplesmente tem trocou. Mas aí é só assistir o programa Que a gente fala anterior, sobre que a isso. gente fala sobre isso. A gente fala de tudo aqui, pessoal. Não tem... Mas eu acho que a gente tem que voltar um pouco pro nosso ponto, né? E como acomodar isso, né? Como você pegar essa demanda única, às vezes, ou de algum grupo e trazer isso para o debate, né? Não é tão simples, né? Porque se for a vontade de uma pessoa só, essa pessoa vai ter que fazer uma política dentro do condomínio É o que eu falo. e convencer os outros, porque se você é um lobo solitário, vamos dizer, você vai trazer um assunto, isso já aconteceu diversas vezes. A pessoa traz e fala assim, mas você tá contra mim, você não quer fazer, você isso, você aquilo. Eu falo, cara, como o Carlos falou, pra mim tanto faz. Eu faço enquetes. Se tiver, eu já perguntei. Deixa eu só acabar. Se tiver rateio, eu não vou pagar, não sou eu que vou pagar. Se não for aprovado, não sou eu que não vou usar. É verdade. Só que eu acho que se a gente trouxer isso solto, não vai passar. E aí a gente vai perder. A gente vai perder uma oportunidade de discutir melhor o assunto, trazer uma coisa mais estruturada e lá na frente conseguir o que você quer. Do que simplesmente queimar um cartucho. É isso. Esse ponto que você levantou é muito importante. Eu tenho por prática, claro,
uma outra vez a gente varia isso. Enquete é uma ferramenta Sim, muito legal. muito mas legal eu tenho com os portais hoje em dia. Eu tenho por prática, eu aconselho, quando o morador me traz alguma demanda que eu vejo, opa, isso aqui vai requerer um trâmite especial, eu sinalizo, falo assim, o senhor já experimentou conversar com os membros do conselho? Tá? E por que os membros do conselho? Porque eles são residentes no condomínio, eles são proprietários também. E isso pode começar, essa pequena fagulha pode começar ali. É obrigatório seguir com os membros do conselho? Não. Você pode ter aí, conversar com seus vizinhos. Qualquer coisa nova que você queira trazer para o condomínio, ela começa como? Batendo papo, trocando ideia na piscina, né? Ou então na churrasqueira do prédio. Isso vale quando o conselho não é muito conservador, que não quer fazer absolutamente nada aí de modernidade. Não dá. Aí tem que Por ser isso que eu movimentação prefiro- mesmo. por isso que eu prefiro abrir logo uma enquete geral para o condomínio inteiro, né? Que foi o condomínio inteiro ali que estava votando em você, para ouvir opinião. Mas a gente, assim, nós, com a nossa experiência, a gente sabe quando cabe e quando não, né? Então, assim, se o conselho é legal e realmente quer o melhor para o condomínio, eu acho que é muito legal. Eu já trouxe a pessoa para participar da reunião de conselho. Falei assim, ó, você vem aqui, você participa do começo, a gente trata desse assunto e depois você sai que a gente vai continuar a reunião. E muitas vezes as pessoas são tão insistentes. A gente tinha um senhor em um condomínio, até morreu já, coitado. Mas ele queria colocar um gerador que abastecesse todos os apartamentos do condomínio. Desculpa, só curiosidade, quantos apartamentos? São 36. Seria necessário um senhor gerador. Mas a ideia é legal pra caramba, Sim, é maravilhoso, né? Mas o custo e o espaço, a gente viu como óbvio. E o barulho, né? E o barulho também. E então, até que chegou uma hora que um membro do conselho falou assim, faz os orçamentos, leva pra Assembleia, não fica negando vocês. Entendeu? Eu faço isso, eu vou lá pra Assembleia. Ele falou, pega lá o orçamento, vai ser quanto? 1 milhão? Bota na Assembleia e fala assim, ó, 1 milhão, tem que ser rateado em tantas, vai ficar tanto pra cada unidade. Você foi atendido, senhor. Tá aí. Coitado, morreu antes da gente levar pra Assembleia. E aí nem foi pra Assembleia no final das Não contas. foi pra Assembleia, mas ele tinha morrido, 15 dias antes. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Mas, e um outro conselheiro, não, mas e se aceitarem? Aí o outro disse assim, bom, se aceitarem, a gente tem que fazer. Porque o condomínio não é nosso, né? Mas é exatamente... Coletivo, né? Esse episódio mesmo do Espaço Pet, ele começou assim, veio uma moradora, eu falei, se a senhora entende que tem mais moradores no grupo de WhatsApp que tem esse interesse, eu parto do princípio de que, olha, montem um projeto, alguma sugestão, alguma recomendação, a gente leva para o conselho e depois a gente leva isso para a Assembleia. E foi assim que nasceu E todo tá o tudo processo. bem. É O isso. negócio é o seguinte, quando o conselho começa a falar assim, não, porque eu não quero, aí você fala, olha, tudo bem, você pode não querer. Lá no dia da votação, você externa isso. Você não quer, externa isso. Teve uma moradora que começou a xingar, a brigar com a outra conselheira numa reunião. Mas isso dizendo, não leva a nada. Eu falei, senhoras, por favor, vamos manter o respeito, porque o corpo diretivo não serve para isso. Os interesses particulares vocês vão externar no meio do voto e aqui são assuntos coletivos. Aí elas começaram, não, porque minha opinião... sua opinião é válida, sim. Só que enquanto vocês estiverem só degladiando aqui guerreiras de WhatsApp, não vai funcionar nada. E aí aprenderam, mas a gente também tem que controlar as ansiedades de todo mundo. Sim. Dos que querem e que não querem. Foi o que eu falei no começo, né? Tá acabando o nosso tempo aqui, eu já vou fazer um encerramento. Falando no começo não, você fala isso toda vez, que tá acabando o tempo. Não, falando no começo da história de equilibrar as ansiedades com as possibilidades, né? Então, não é fácil, né? Se fosse fácil, né? Todo mundo teria a mesma opinião, aí não ia ter muita graça, né? Isso aí. Então, você tá administrando um edifício que é uma multipropriedade, né? Como que chama? Multipropriedade mesmo, tem vários donos, né? E cada um manda um pouquinho no sentido assim, cada um pode manifestar a sua opinião naquela... Propriedade compartilhada. Mas acho que o termo jurídico é multipropriedade mesmo. Então, você tem o direito de manifestar a sua opinião... Propriedade multifamiliar. E o seu voto é referente àquela sua cota à parte.
Então, não adianta você fazer um mega escândalo e gritar e xingar e tal, não sei o quê, que no final das contas, se todo o resto não quiser, você vai ser vencido. Não adianta você achar que vai ganhar pelo cansaço, né? Tá tudo bem. Ou pelo meio judicial. Assim, judicial, se for uma coisa que ele tem razão, ele vai ganhar. Sim. Não é, né? Então, Eu sempre falo, quando alguém fala, vou processar, eu falo, fique à vontade. Aí a pessoa fala, você foi grosseiro. Eu falei, pelo fique à vontade? Eu o que, falo, que você olha, queria que eu faça fizesse? o Pedisse, quê? pelo amor de Deus, não faça isso? É o que entendeu? todo mundo quer, né? É. Eu vou te processar. Não, pelo amor de Deus, não. Tudo bem, eu vou fazer o que você quer, então. Não é assim que funciona. Fique à vontade. Porque o meu filho é advogado. Papel aceita tudo. Vai, luta. Tudo bem, você não vai pagar advogado, então. Parabéns, pagou a faculdade. Gente, acabou o nosso tempo. Espero que vocês tenham gostado do assunto. É um assunto bastante complexo aí. É um desafio pra gente diário esse negócio, né? E no final das contas, quem decide é a Assembleia, de acordo com o quórum adequado, certo? E ainda bem por isso. Ainda bem, senão a gente ia estar mais lascado, né? A gente se vê a semana que vem. Obrigado, abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.